Mas nós temos aqui hoje uma coisa interessante. Este ano, nos domingos, nós estamos lendo o Evangelho de Marcos. Não sei se vocês lembram, domingo passado, Marcos contou para nós que Jesus estava rodeado de uma multidão e Jesus teve compaixão do povo. E aí então Jesus viu que eles precisavam de uma orientação. Então Jesus começou a explicar a palavra de Deus para eles. Bom, aí nós saímos do Evangelho de Marcos, que vamos retomar daqui um mês, né? Para ler o capítulo 6 do Evangelho de São João. É um capítulo muito bonito e muito interessante, que aí São João conta o que Marcos contou, só que nós pegamos um pedaço de Marcos e agora emendamos com esse capítulo de João. E começa, como vocês estão vendo, com a multiplicação dos pães. Jesus então sai do lago, né? Vai na montanha, não pensa que é uma montanha, uma colina. E lá ele vê muita gente vindo atrás dele, muita gente que ia atrás de Jesus. E aí então Jesus pensa, era um lugar deserto, um lugar assim, sem casa, sem nada, né? Não tinha cidades ali perto. Jesus fala para o Filipe: como é que nós vamos alimentar esse pessoal? Ele sabia o que ia fazer, só para cutucar o Filipe. E o Filipe fala: é muito dinheiro, precisa muito dinheiro aí para comprar pão para esse pessoal. E além disso, onde que ia comprar, né, a comida para eles? E aí então André vai dizer que tinha um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. E Jesus falou: olha, manda o pessoal sentar, abençoa o pão, o peixe, e vai dando, e todo mundo come. 5.000 pessoas. Nesse trecho aqui nós temos umas coisas interessantes. Primeiramente, Jesus vai fazer alguma coisa, precisa fazer alguma coisa, porque aquele pessoal indo atrás de Jesus, vocês não pensam que tinham saído da esquina para vir lá. Não, era pessoal que vinha de longe, da toda a Galileia, né? A fama de Jesus já era grande, todo mundo queria estar com Jesus. Então eram pessoas que às vezes havia dias já que não estavam comendo. E a gente, quando lê a história daquele tempo, a miséria era muito maior do que hoje. Vocês nem podem imaginar como aquele pessoal, a gente fica pensando até como é que eles podiam viver da maneira que estavam vivendo. Então Jesus se preocupa. Agora, outra coisa interessante que a gente vê no Evangelho Jesus podia dizer: não, traz os pães aqui, são 5 pães e 2 peixes só, então eu com os que estão perto de mim, nós comemos. Jesus não faz isso não, ele pensa nos outros, pensa naquela multidão. Então Jesus vai repartir o pão, é pouco, mas aquele pouco se torna muito, tanto assim que tem sobra, o pessoal come, e come mesmo, né? Porque estava com fome, o pão, o peixe, e ainda sobra. Eu acho que é uma lição para nós, não é? Nós estamos vivendo um tempo que vai ser meio complicado. Já estamos vivendo um tempo complicado, mas até o comércio retomar, a indústria retomar no Brasil, tem muita gente que vai precisar realmente que nós sejamos aqueles como Jesus, que reparte um pouco do que tem. São Paulo diz que quem não trabalha não tem direito de comer. Está na 2ª carta de São Paulo aos Tessalonicenses. E é verdade. Preguiçoso a gente não ajuda, porque ele não tem direito. Mas pessoas que precisam, nós temos o dever de ajudar. E agora, principalmente quando enfrentamos épocas complicadas como esta, nós temos de lembrar bem disso, né? A gente não pode deixar irmãos e irmãs nossas morrendo de fome.
nós temos que fazer alguma coisa. Graças a Deus, a nossa cidade, a nossa comunidade, inclusive, é muito boa. Vocês são generosos, estão de parabéns, né? Então, se a gente fala isso, não é porque vocês não estão ajudando. Nós temos que animar vocês a continuarem a serem assim. Na segunda leitura, que é tirada da carta aos Efésios, São Paulo fala da comunidade. Como é que deve ser a comunidade? Então ele vai dizer: a comunidade, nós devemos nos querer bem, devemos ser unidos. Então a comunidade, aqui entre nós devemos nos querer bem. Esse querer bem traz como consequência o quê? A nossa união. Agora, a união é diferente de uniformidade. Não, Deus não quer gente robô, não. Deus não quer pessoas que não têm liberdade. Então, nós, às vezes pensamos, e graças a Deus que pensamos diferente, né? Em tudo. Pensamos, às vezes, que o mundo deve ser assim, o outro diz que deve ser assado, etc. Mas isso não deve dividir a gente. A gente deve respeitar quem pensa diferente, quem tem opinião diferente, mas a gente se querer bem. Isso que é importante numa comunidade. Agora, uma comunidade como a que São Paulo diz, né, ele vai dizer, inclusive, da humildade, da mansidão, a gente se tratar bem, não é? A gente não se agredir, a gente saber falar com os outros. E ele vai dizer: a comunidade é uma só, porque existe só um Espírito, existe só um Senhor, existe um só Deus, existe um só batismo. Então nós devemos ser unidos, mas assim, respeitando os outros. E bom que pensem diferente, é bom que pensem diferente, para a gente saber conviver. Mas a comunidade não pode ser fechada, não pode ser a gente só pensar em nós, né? Eu conheço às vezes umas paróquias que vamos dizer, a paróquia tem a boa arrecadação, etc. Então ficam só ali na comunidade, não pensa nos outros, em outras comunidades. Uma das coisas mais bonitas que eu vi na minha vida foi quando eu cheguei em Manaus. Era uma cidade que cresceu de repente, no meio da floresta, você imagine, né? Cresceu de repente. Então, nós não tínhamos condições, não tínhamos padres suficientes, mesmo o governo não teve condições de acompanhar o que aconteceu lá. Mas num bairro, chamado de invasão, né? Tinha um grupo de senhoras, sabe o que elas faziam? Elas foram fundando comunidades, eram senhoras fundando comunidades que hoje são paróquias, né? E tinha paróquias do centro de Manaus que ajudavam financeiramente essas paróquias, essas comunidades. Como é bonito ver uma comunidade assim que pensa nos outros, não podemos ficar fechados. Então a comunidade nossa tem de fazer o quê? Realmente a gente pensar um pouco. Ah, mas não são católicos, não tem importância. São filhos de Deus que nem nós. Nós temos de ajudar todo mundo, né? Seja da nossa religião, não seja da nossa religião. Agora, preguiçoso não. Preguiçoso não se ajuda, não. É até um pecado manter preguiçosos. São Paulo diz: quem não trabalha não tem o direito de comer. Agora, outra coisa que a gente vê aqui é o que Jesus fez no fim. Ele mandou recolher os pedaços. Então foram 12 cestos, veja, eram 5 pães e 2 peixes. Recolheram 12 cestos de pedaço de pão. Eu acho que é uma coisa interessante. Quando eu era criança, faz muitos anos, né? Por sinal, hoje é dia do idoso, não sei se vocês sabem, e amanhã é dia dos avós. Então, quando eu era criança, nós aprendemos uma coisa: você estava comendo um pão, caía um pedaço no chão, você pegava o pedaço, beijava, que alimento é coisa sagrada, e depois a gente dava para o cachorro, né? Dava um destino. O respeito que a gente deve ter pela comida.
Uma vez eu saí numa cidade, falei, eu vou observar, havia aqueles caçambas onde joga lixo, né? Eu vou observar o que se joga nessas caçambas, curiosidade. O que se joga de comida é coisa impressionante. O que se joga de comida fora daria para alimentar muitas e muitas e muitas pessoas. Mas não podemos fazer isso. Nós temos de ter um respeito pelo alimento. Então a gente faz a comida, se sobra, vamos levar para alguém, né? Aliás, esse era o costume antigo, né? Eu lembro na região de Apucarana, como havia isso, essa fraternidade, né? Mas não se joga comida fora. Jesus está ensinando para nós, porque é coisa sagrada, é um dom de Deus. No mundo tem pessoas hoje que estão morrendo de fome. Nas grandes cidades tem gente que hoje não vai comer e nós jogamos comida fora. Mas você fala assim, mas como é que eu vou mandar para lá? Não se trata de mandar para lá. Se todo mundo tivesse esse modo de se comportar com os alimentos, vendo que é realmente uma coisa abençoada, como mudaria tudo, não é? A mesma coisa com relação à água, com relação a outras coisas. Veja quanto ensinamento a gente tem para a nossa vida. Nós somos uma comunidade bonita, nossa comunidade paróquia aqui é muito bonita. Eu sempre falo para o Padre Pedrinho, caímos no céu. Que paróquia bonita que nós temos aqui em Santa Fé, que pessoal bom, né? Mas não temos de fazer com que o pessoal seja cada vez mais unido, que a política não divida vocês, que outras coisas não dividam vocês, que cada um tenha a sua opinião, defenda seu modo de pensar, seu lado, mas a gente respeitando os outros. Mas não basta, nós temos de ser uma comunidade que olha para os outros, não deixar ninguém passar fome, né? E agora nós estamos nessa época de nos ajudar uns aos outros. A primeira leitura é muito parecida com o trecho do Evangelho que nós lemos. Olha, é o profeta Eliseu. Esse profeta era uma pessoa curiosa na Bíblia, não sei se vocês leram. Primeiramente, era um homem muito bravo. Era bravo. Olha, era um homem assim, nervoso, bravo mesmo, né? Mas uma pessoa que foi o sucessor de Elias. E ele tinha um poder de fazer milagres, diz a Bíblia, que era impressionante. Ressuscitou mortos, a figura. E aqui tem o que? Ele era muito respeitado. Então o homem vai até o Eliseu e leva 20 pães de cevada e trigo novo. Ele chama de primícias. Era o seguinte: quando fazia a colheita, aquela primeira colheita, aqueles primeiros frutos da colheita, o grão e tudo, se levava ao sacerdote. Mas aqui ele leva para Eliseu, porque é um homem de Deus. Então Eliseu recebe 20 pães. 20 pães. Mas havia mais de 100 pessoas lá na casa do Eliseu lá, conversando, vendo o que ele falava, tudo que ele fazia. E aí então o Eliseu fala, distribui para o pessoal aí. Todo mundo vai comer. Mas o que dá 20 pães para mais de 100 pessoas? Ele falou, mas pode dar aí. Deu, todo mundo comeu e ainda sobrou. Diz aqui o trecho do segundo livro dos Reis. Bonita essa história, mas muito parecida com a do Evangelho. Agora, veja como é que termina esse trecho do Evangelho de João. Termina esse pedaço, né? Então vamos continuar a ler nos outros domingos. Então Jesus notou que o pessoal ficou muito entusiasmado com puxa vida, né? 5 pães, 2 peixes, alimentou todo mundo comeu até se saciar, e agora sobrou ainda 12 cestos, né? O
pessoal fala, puxa vida, aqui está o homem que nós procuramos para ser o nosso rei, que a gente não vai precisar nem muito trabalhar mais, porque ele vai distribuindo, nós vamos ter o bom e melhor sem suar. E Jesus, quando percebe que querem fazer o rei, Jesus foge, porque Jesus não veio para ser rei assim. O Messias, que é Jesus, é diferente, é o reino espiritual, é o reino de Deus, uma proposta diferente de vida entre nós. Então, para concluir, eu vou dizer para você um pouquinho, chamar a atenção sobre o Salmo. Esse Salmo 145 é muito bonito, bonito mesmo. É um louvor a Deus. Que vossas obras ao Senhor vos glorifiquem, vos deem glória, e vossos santos com louvores vos bendigam, narrem a glória e esplendor do vosso reino, e saibam proclamar o vosso poder. É o sentido da missa de hoje, né? Jesus tem poder, e o poder de Jesus é um poder que olha para nós, olha para nós, né? E nos ajuda, nos quer bem, tanto a parte que nós precisamos do Espírito, como também a parte corporal. E vamos aprender com Jesus, vamos aprender com Jesus, vamos sempre, quando pudermos, ajudar nossos irmãos e irmãs que estão em necessidade.